A Fundação Microbit lançou no final do ano passado uma nova versão da sua placa. Ela foi chamada de V2 e traz aí um novo microcontrolador com mais recursos, né? E também outros recursos aí na placa. Então eu vou mostrar aqui todos os detalhes aqui dessa nova placa, né? E como que ela pode ser explorada aí na área de educação, tá? Que é o foco aqui, né, do projeto da BBC Microbit. Tá? Então vamos entrar aqui no artigo que eu fiz, né, quando foi lançada. Então, o que vem de novidade aqui, né? Então, antigamente a V1, né, não era chamada de V1, mas a primeira placa, né, que é essa daqui, ela vinha com ARM Cortex M0, né, que é o NRF 51822, e agora, nessa nova versão, chamada de V2, ela traz aqui o NRF 52833, que é um ARM Cortex M4, tá? Então, o core, né, já tem mais recursos e também ela já traz mais recursos também de memória RAM, memória flash, e também já traz aí neste mesmo SoC, né, o BLE 5.1, então um Bluetooth Low Energy mais avançado, uma especificação mais avançada. Então, basicamente, né, se a gente olhar até as duas placas, né, uma do lado da outra, né, eu vou mostrar depois uma imagem ali embaixo, acho que tem uma do lado da outra. O footprint, né, o formato da placa não mudou, né, eles mantiveram aí essa compatibilidade no formato, tá? Inclusive os recursos aqui, né, os conectores, o botão, tudo isso para manter a compatibilidade com projetos que já estão atualmente no mercado, tá? Mas eles tiveram algumas mudanças, né, que vieram aí para trazer melhoria no projeto. Dentre elas aqui, olhando na placa, já a gente vê aqui que onde, né, os conectores onde vai o clipe aqui, né, a garra jacaré, né, eles fizeram aqui esse rebaixo aqui para facilitar o quê? Que a garra jacaré fique mais fixa na placa, não fique dançando na hora de que você conecte, tá? Então, essa característica mecânica principal foi essa, tá? O que mais que eles trouxeram aqui de recurso? A gente pode até olhar aqui essa imagem, né? Então, além do microcontrolador, né, que trouxe mais recursos, eles colocaram mais recursos na placa. Então, esse mascotinho aqui, o desenho aqui da Microbit, né, esse logo, ele agora é uma entrada touch, tá? Então, a gente pode tocar e ser assim como fosse o botão uma entrada, né? Então, dá para fazer essa interação também, toque, sem necessidade de um botão mecânico. Trouxeram também o microfone, né? Então o microfone está do outro lado aqui da placa, mas tem um buraquinho aqui para, né, quando a gente falar de frente, captar melhor o som. Tem um LED indicando também que o microfone está aqui. A matriz continua a mesma, né? Aí o conector ED mudou aqui alguma coisinha, mas isso não impossibilita, né, que a gente nos mesmos, né, por exemplo aqui eu tenho este conector, eu posso usar, né, a Microbit V1, vamos supor, e colocar aqui a Microbit V2 e funcionar da mesma forma, tá? Então, manteve-se a compatibilidade. Aí aqui na parte, né, traseira da placa, né, tiveram algumas mudanças, e colocaram aqui um desenho aqui da antena, então fica mais visual para a gente saber onde está a antena. Aqui está o Nordic NRF 52833, que é a novidade. Aqui tem um speaker também, então que não tinha na versão, né, 1 não tinha o speaker, então já traz aqui o speaker. Isso facilita bastante aplicações, né, com a placa. Os conectores mantiveram, né, o conector e botão a mesma coisa, mas colocaram aqui alguns LEDs para indicar atividade e também alimentação, tá? Então isso é bem interessante. Eles mudaram também a interface de programação, né, o OpenSDA, né, que na verdade é o padrão OpenSDA, mas na verdade ele usa como DPA. Atualizaram aqui o microcontrolador, colocaram um microcontrolador melhor, que é o KL27Z. Inclusive esse microcontrolador, ele tem um regulador de tensão interno, então se você alimenta com 5, ele vem para esse chip. Esse regulador de tensão que alimenta todo o circuito. Então o outro também tinha isso, né, eles usam esse recurso, mas a capacidade de corrente deste microcontrolador é muito maior do que do outro. E aqui também o ST LSM30 303AGR, que é o sensor aí que possui, né, a parte do acelerômetro, magnetômetro, tá? Então, praticamente manteve-se o mesmo também, tá?
Então, são recursos novos aí que possibilitam, né? Esse time controlador, o NRF 52833 com Cortex M4, com bastante memória, né? Ele vai permitir que a gente faça aplicações bem interessantes, né? Então, até alguns exemplos aqui com música, né? Detecção de música. Tem a parte lá que dá para explorar da inteligência artificial. Então, tem bastante coisa. Eles continuam, né, explorando aí a ferramenta de blocos que é o MakeCode, mas você também pode programar em Python. Tem o Scratch, que é mais voltado para o público infantil, mas você também pode explorar o Mbed, né? Tem todo um framework desenvolvido para funcionar com o Mbed e outros recursos também de programação mais avançados, dependendo do nível você pode explorar, tá? Esse microcontrolador não é um microcontrolador, né, que é novidade, exclusividade da Microbit. A da Fruit já está trabalhando com esse microcontrolador em algumas placas, né? Então ela tem placas lá com esse microcontrolador. Então dá para aproveitar os ecossistemas que já estão desenvolvidos aí e trabalhar aí com a Microbit V2 e outras placas aí que já estão trabalhando no mercado, tá? Uma novidade interessante, mais para o público, né? Introdução para quem está trabalhando com quem vai iniciar ali na programação, ensino fundamental, ensino médio, né? É uma placa bem interessante. Infelizmente aqui no Brasil o custo dela não é tão acessível, né? Mas a gente espera que no futuro isso daí fique mais acessível para a gente, né? E consiga atingir mais crianças aí, porque é o público infantil que é o foco aqui da BBC Microbit. Perfeito, então tá aqui a placa BBC Microbit, você dá uma olhada, né, nos recursos, entra no datasheet, nas especificações técnicas, qualquer dúvida só deixar seu comentário aqui. Eu fiz uma live, né, no ano passado falando ali do hardware da versão 1, então se você quiser assistir, tem aqui, né, o link para o vídeo, assista porque eu mostrei todos os detalhes técnicos ali do esquemático da placa, então é um conteúdo bem bacana que você pode explorar. E caso você queira fazer aplicações, né, para que usar esse hardware, é interessante você entender os recursos que tem, qual o pinout, para que você faça uma aplicação otimizada aí para usar essa placa. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.